Edson Dornelles. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Rural de Mossoró, AM 990 kHz e simultaneamente aqui com o Instagram do programa Motivar. Eu, Edson Dornelles, mais uma vez aqui com vocês para mais um programa Motivar. O seu programa de lazer, de entretenimento, de informação, de reflexão, enfim, um momento em que estamos mais uma vez conectados, tanto pela rádio, pelas ondas AM da Rádio Rural, bem como pela estrutura de internet do Instagram do programa. Mais uma vez aqui, é um prazer imenso dividir esse espaço, essa hora, esses minutos que eu considero preciosos e cujo prazer é realmente muito grande estar aqui com vocês todas as tardes na Rádio Rural, em frente à câmera do Instagram do programa Motivar. Vamos ao tema de hoje. Gente, quando inauguramos o programa, cujo objetivo foi temas de motivação, de formação, de autoestima, lá no início de dezembro, nós tivemos um tema que foi bastante comentado, inclusive uma repercussão bastante grande nos dias subsequentes, que foi a proatividade. O que é a proatividade? O que é uma pessoa proativa? E hoje, decorridos 6 meses exatamente, me foi solicitado de novo no dia de ontem que abordássemos este tema, proatividade. Pelo que eu senti do ouvinte que me pediu, pelo tipo de linguagem, pela conotação do que ele mais ou menos espera desse tema, eu senti que ele é empresário, tem equipe de trabalho e está se ressentindo de uma certa dificuldade na condução de sua equipe. Na verdade, lidar com o ser humano é muito difícil. A arte de comandar é realmente um desafio bastante grande. Não é fácil. Nós temos muitas vezes, como disse um amigo no outro dia, dificuldade em eu mesmo manter uma boa gestão de comportamento, para manter uma boa gestão de comportamento e de motivação de outras pessoas também. É óbvio que isso é desafiador, mas é possível, gente. E é por isso que no programa Motivar a gente aborda tantos temas ligados a comportamento, a mentalidade. Eu quero lembrá-los que nós temos temas técnicos aqui. Às vezes a gente aborda questões ligadas a o que é necessário para se ter uma empresa, questões jurídicas inclusive. Ia ser nessa semana, mas nós vamos deixar para a semana que vem um programa um pouquinho mais aprofundado sobre empreendedorismo. Que tipo de empresas tu podes abrir e alguns detalhes importantes, pertinentes à questão legal de uma abertura. Então a gente tem esse tema de empreendedorismo, como falar em público, dicas de desinibição e oratória, como palestrar, como montar uma palestra. Existem muitos temas efetivamente técnicos, que inclusive eu abordo muitas vezes nas palestras que ministro por essa região toda e que já ministrei pelo Brasil todo. Contudo, gente, estes temas, como o de hoje, proatividade, não são os chamados temas técnicos, mas sim aqueles em que, eu costumo dizer, são imprescindíveis e sem eles de nada adianta treinar a técnica. Se tu não tiveres algumas características ligadas à proatividade, que é o tema de hoje, de nada adianta tu fazeres bons cursos. Está provado no mercado de trabalho hoje que mais importante do que a técnica, do que o conhecimento, do que os cursos, muito mais importante do que este conhecimento é tu conseguires te reprogramar
reprogramar este computador aqui. É bem possível, provável, eu diria, que talvez em dado momento da tua vida tu não tenha sido uma pessoa proativa. Talvez até nem conhecendo exatamente essa expressão e o que significa. Mas é possível, é perfeitamente possível nos alterarmos, promovermos uma mudança neste computador. É por isso que eu sempre digo, se uma máquina pode ser reprogramada, por que o nosso pensamento não pode? E se esse pensamento às vezes está negativo, é porque a máquina se desprogramou. Porque nós não nascemos para sermos pessoas negativas, nós não nascemos para sermos pessoas rancorosas, nós não nascemos para sermos pessoas limitadas e preguiçosas. Às vezes, e em função de alguns desvios no meio do caminho, este computador aqui, para o pessoal do rádio, saiba que eu estou apontando para a cabeça, que esse computador, o cérebro, ele se desprograma. E por consequência, da mesma forma que ele se desprograma, ele pode e deve ser reprogramado. O intuito destes temas que a gente aborda todos os dias tem o claro propósito de te ajudar a todos os nossos ouvintes e a me ajudar também, por que não, a termos a imensa atenção no sentido de não deixarmos o nosso computador da cabeça, do cérebro, se desprogramar e o mantermos sempre bem aliado diante das necessidades de uma vida melhor e de uma perspectiva mais profissional de êxito. Então, gente, proatividade. O que significa proatividade? É uma palavra relativamente comum. A gente escuta muito nas empresas esse comentário. A pessoa é proativa. Eu preciso de gente proativa na minha equipe. Mas, mesmo assim, eu percebo às vezes que as pessoas falam na proatividade sem conhecerem exatamente a definição. Vamos à definição, então? Proatividade, meus amigos, é o comportamento de antecipação e de responsabilização pelas próprias escolhas e ações frente a situações impostas pelo meio. A proatividade está ligada à psicologia e nos dá a ideia de proação. Proatividade, quando a gente fala fulano é proativo, o fulano tem iniciativa, ele sai na frente, ele tem capacidade de se antecipar às determinações e às ordens. Um colaborador, um funcionário proativo é aquele que não precisa ser mandado o tempo todo, é aquele que visualiza a necessidade ao qual a sua empresa tem naquele momento, ou ao seu trabalho propriamente dito, a sua função, e sem muita pergunta boba, sem muita pergunta idiota, toma a frente, toma as rédeas do seu trabalho, é uma pessoa de iniciativa, é uma pessoa que não brinca no serviço. O cara proativo, ele é um cara esperto, ele é um cara ligado, e a empresa percebe facilmente quem é proativo, quem é mais ligado, quem é mais atento, quem é mais focado, quem se doa mais ao labor no dia a dia, tá certo? Então, vejam, a psicologia nos diz, numa única palavra, que a proatividade está totalmente ligada à ideia de proação. Quem não gosta de uma atitude pró-ação? Quem não gosta de uma pessoa ágil, de uma pessoa rápida, de uma pessoa que se mobiliza diante de compromissos e dá conta do recado? É, em nosso dia a dia, eu diria, uma expressão totalmente ligada à iniciativa, agilidade, espírito de doação, dedicação e interesse pela causa envolvida. Por isso, a proatividade, gente, é uma característica tão requisitada, mas muito requisitada mesmo, no mercado de trabalho. Eu costumo dizer que essa expressão proatividade, que essa característica proatividade é uma característica queridinha dos empregadores, dos empreendedores, dos contratantes. É a expressão queridinha. Existem outras virtudes que o profissional tem que ter, elogiáveis,
tão simpáticas aos olhos de quem vai contratar, mas a proatividade está entre as principais, com toda certeza, porque está ligada ao mercado de trabalho, porque está ligada à tua vida, porque está ligada a tudo referente à tua vida. A proatividade, gente, diz respeito a um perfil muito interessante e por isso que agrada em cheio mesmo o que desejam os empregadores, os donos de empresa, aqueles que realmente estão por trás da retaguarda, aqueles que assinam, aqueles que pagam impostos, aqueles que sabem o que representa ter uma empresa no Brasil, o país com a mais alta taxa tributária de impostos no mundo, colado ali, lado a lado com a Turquia. Então, gente, é evidente que se os empreendedores, e por aí vocês já percebam o que nós vamos conversar na semana que vem sobre empreendedorismo, se os empreendedores têm essa alta carga tributária para segurar a onda, é óbvio que ele precisa se cercar, se resguardar e se equipar com mão de obra muito qualificada. E quando a gente fala em mão de obra qualificada, as pessoas confundem achando que eu preciso fazer vários cursos para poder dar conta do recado. Não, gente. Não sendo uma função de medicina, cirurgia, construção de um prédio, cálculos de composição de alicerces, de concretagem, muitas funções são em nível de segundo grau, em nível técnico, onde uma pessoa dedicada aprende com facilidade. Porém, ela tem que estar predisposta, ser proativa e vestir a camisa da empresa. Enquanto uns são proativos e tomam a frente de todas as suas tarefas diárias, pessoal, no trabalho ou em atividades domésticas, outros ficam questionando, fazendo perguntas que eu costumo dizer, perguntas idiotas, perguntas imbecis do tipo: mas isso tem que ser feito mesmo? Gente, o patrão acabou de te dizer, veja, ó, esse relatório aqui é para amanhã, mas tem que ser feito mesmo? Gente, o funcionário que faz esse tipo de pergunta corre o risco de tomar uma surra de corrente. Termo figurativo, vejam bem, ele corre o risco de ganhar uma olhada feia, uma repreensão. Isso é mesmo para ser feito? Mas eu é quem devo fazer? Mas, senhor, esse relatório não é referente a finanças e finanças não é com o Jacó? Será uma função minha efetivamente? Ou então, outra pergunta também muito ruim, muito feia, muito pesada, que é: será que eu vou dar conta disso? Será que eu consigo fazer? Gente, todas essas perguntas são ruins, são chatas, mostram um perfil de quem não está muito preocupado em aprender, em agradar, em dar conta do recado, em fazer bem todas as suas tarefas. Mostram um perfil que não é desejado no mercado de trabalho. Mostram, por consequência, um perfil que está começando a sobrar. Ou seja, na hora do desemprego, sobrar significa perder o posto, ficar desempregado, ficar chupando o dedo. Vejam, essa última pergunta que eu citei acima, será que eu dou conta do recado? Gente, ela é talvez a pior de todas as outras, porque passa a ideia de que quem pergunta já está mandando um recado. Olha que eu avisei, que eu tinha dúvidas se conseguiria ou não dar conta do recado. Faz uma caca de trabalho, faz uma caca de relatório, desempenha um péssimo trabalho naquele dia e depois ainda fala para o patrão: só viu? Por isso que eu lhe falei aquele dia que eu tinha dúvidas se conseguiria fazer isso bem feito. Na verdade, pessoal, este é um preguiçoso que, ao invés de se preocupar em aprender a função, ao invés de caprichar, ter esmero, ter interesse, ir atrás, buscar, pesquisar, ele já mandou um recado antecipado: olha que vai ficar uma droga. Vocês estão percebendo o risco que se corre
quando a gente não pensa muito nas palavras, gente, ter um posto de trabalho hoje é algo de se dar graças a Deus. É levantar as mãos para o céu e agradecer todos os dias. De nada adianta agradecermos a saúde, agradecermos os privilégios que temos, agradecermos o novo carro, agradecermos as benesses que estamos tendo por podermos trocar de carro ou de casa, se tu não tiveres o zelo necessário para manter a tua cadeirinha de trabalho, mantê-la com segurança, com estabilidade. E quando eu falo em estabilidade, tem gente que pergunta, como assim estabilidade, Edson? Hoje não se tem mais estabilidade para nada. Gente, não tem estabilidade quem não é proativo, não tem estabilidade quem é medíocre, não tem estabilidade quem é pobre de espírito. Eu vou na semana que vem também abordar um tema que me parece muito interessante, que tipo de perfil as empresas mais estão buscando. Lógico, dentre outras características, nós vamos mencionar esse da proatividade. Mas quais são as principais características que deve ter um colaborador, um funcionário, um profissional para ser efetivamente desejado, requisitado no mercado de trabalho? E existem algumas características bem peculiares, visíveis, fáceis de explicar e para vocês, por consequência, também fáceis de entender. Isso é importante porque quando perde um emprego, o funcionário jamais vai perceber a quantidade de erros que ele cometeu. É próprio do ser humano atribuir aos outros os seus próprios erros, atribuir a injustiças, a sacanagens, a falta de visão do patrão, quem sabe. Então eu pergunto, qual seria a minha resposta ideal para esse tipo de questão? Edson, eu não sei se eu vou dar conta do recado. Eu vejo que está chegando aqui uma pergunta no WhatsApp. A pergunta é da Joana Maria, do bairro 12 anos, aqui em Mossoró. Edson, você acaba de dizer que a pessoa não deve dizer que não sabe se vai dar conta do recado. É errado ela demonstrar humildade em dizer que está insegura? Veja, talvez, Joana, muito obrigado pela participação no programa, muito obrigado mesmo, e é importante que vocês participem. Nem sempre eu consigo acompanhar as perguntas no ato. Quando eu não consigo no ato, eu garanto que eu respondo no outro dia, prometo. Então vejam, qual seria, por exemplo, sugestão, veja, sugestão de uma pessoa mega experiente que já esteve dos dois lados, do lado de empregado e do lado de empregador. É errado dizer, estou com dúvida, não sei se dou conta do recado? Talvez a forma como esse funcionário se expressou não seja adequada. Eu diria que, se o patrão me dá uma função, uma missão, uma tarefa, e eu não tenho certeza que vou conseguir dar conta do recado, Edson, faça esse relatório por gentileza para mim, eu preciso para hoje. Bom, se eu percebo que daquele tema eu não tenho total domínio, vejam, sugestão de Edson Dornelles, eu vou lhes dizer, e dizer ao meu chefe, faço, é para já. O senhor, por gentileza, me tira 2 dúvidas para que eu realmente possa realizar a contento de forma satisfatória? Mas me deu a missão, eu já respondo taxativamente, faço. Gente, ficou claro, explícito que eu estou pronto para o desafio. Apenas que em função de uma dúvida ou 2, eu questiono ali no ato, mas com aquele firme propósito, com aquela firme feição e apresentação de quem está a fim de realizar aquela tarefa, e bem realizada. Tá certo? Vamos ao intervalo comercial, 1 minuto e meio, e já estaremos de volta, não saiam daí, tá bom? 57 anos com você. Você ainda não fala inglês?
Acha o idioma difícil? Saiba que na Easy Institute você vai falar inglês em apenas 12 meses através de um método bem diferente dos demais, com um sistema de horários programáveis que facilita muito o seu dia a dia e com foco na conversação. Não espere mais. Easy Mossoró, através do número 4-3061-7474 ou 99900-9090. Aliás, este WhatsApp é o número das promoções para crianças, jovens e adultos. A Easy é ali, pertinho do Cemitério Velho, no centro de Mossoró. Don't wait anymore. Fefi Intimates, loja especializada em moda íntima para toda a família, para todas as idades e para todos os momentos. A Fefi Intimates está com novidades e ótimas promoções. Venha conferir. Rua Rui Barbosa, por trás do Shopping Oasis, em frente à Igreja dos Mormons. Fefi Intimates. Bom gosto você encontra aqui. Fone 849-9941-5636. Você já precisou alguma vez de auxílio psicológico? Um direcionamento? Ou talvez uma terapia ou mesmo terapia de casais? Não precisou ou acha que não precisou? Pois saiba que todos precisamos, vez ou outra, deste tipo de auxílio profissional. Conheça a doutora Isabelle Paulini, psicóloga e sexóloga. Ela vai te orientar e com certeza te ajudar muito. Ligue e marque uma consulta. Doutora Isabelle Paulini, fone 99950-8288, na cidade de Mossoró, atendendo na clínica Oitava Rosado. De volta com o programa Motivar, a segunda etapa do dia de hoje, cujo tema é a proatividade. Proatividade, pessoa de iniciativa, pessoa que vai na frente, pessoa que desenrola, enfim. Na real, amigos, o comportamento proativo é quando o trabalhador busca espontaneamente a resolução dos seus problemas, das suas atividades. Ele não espera por, de repente, novas orientações, novas dicas ou apertos. Ele simplesmente toma a frente e faz o que tem que ser feito. E é muito importante, sobre esse tema de sair na frente, sem muita pergunta, com iniciativa, eu sempre lembro, quando eu falo de proatividade, de uma faxineira. Eu lembro uma vez que me foi indicada uma faxineira de confiança, há vários anos atrás. E por ser de confiança, eu deixei a porta dos fundos do meu apartamento aberta. E eu tive que sair muito cedo. Eu cheguei em casa depois, por volta das 9h30, 10 horas da manhã, e a vi sentada na sala, mexendo no celular, e foi então que ela me disse: o senhor não deixou nenhum roteiro de como o senhor gosta da sua casa. Gente, o senhor não deixou um roteiro de sua rotina, de como o senhor gosta, do que limpar primeiro e onde estão os produtos de limpeza. Acreditem, amigos, eu fiquei embasbacado, sem acreditar que isso pode acontecer, que existe isso. Se ela é uma profissional da faxina, da limpeza, dos serviços domésticos, o mínimo que se imagina é que ela, que tem a liberdade para entrar no imóvel, entre e vai procurar os produtos de limpeza e comece de acordo com a concepção do que ela imagina ser correto. É isso que se espera de um bom profissional. Ou seja, essa moça demonstrou uma proatividade zero. Zero, gente. E depois as pessoas perguntam, questionam, não sei o que acontece, não consigo trabalho. Depois, essa mesma faxineira vem dizer:
o senhor não me consegue alguma casa, algum amigo, seu Edson, para me indicar para algumas faxinas, que eu estou passando por muitas dificuldades? Eu pergunto, falta técnica para esta moça da faxina ou falta mentalidade, maturidade, visão, iniciativa, proatividade, boa vontade? Ela conhece o trabalho de limpeza, qualquer um sabe, mesmo os mais amadores, como se faz uma boa limpeza. Mesmo que não seja profissional, dá para fazer uma boa limpeza. Agora, não tomar a iniciativa de procurar os produtos, não, gente. A proatividade, lembrem, é uma característica considerada dos queridinhos de quem contrata. Então, esse comportamento proativo, quando o trabalhador realmente o tem, ele nos mostra que tem todas as perspectivas de se sobressair com relação a outros que são muito lentos, que são muito lerdos. E convenhamos, ter paciência com gente lenta, com gente lerda, com gente que principalmente não quer aprender, é muito complicado. E eu disse há pouco para vocês que a proatividade é no trabalho, é em casa, mas na verdade é em tudo de nossas vidas. Porque a pessoa proativa é aquela que assume o controle de sua vida, define objetivos, ousa sonhar, planejar e não vive procrastinando, adiando tudo que planeja ou que deseja. A pessoa proativa, meus amigos, pelo seu perfil ágil, constrói o seu próprio caminho, define as suas próprias rotas e estratégias também. Enquanto as não proativas esperam muitas vezes por momentos de sorte e que alguma oportunidade lhes caia do céu. A pessoa que não é proativa, ela espera talvez passar um cavalo encilhado para ela apenas ter o trabalho de montar. E isso é muito perigoso, muito perigoso. É um perfil que a gente tem que procurar realmente acabar, abolir. É importante, vez ou outra, nos fazermos essa pergunta. Como é o meu comportamento no tocante a esse assunto, proatividade? Eu tomo a frente, eu decido, eu vou e faço, procuro, pergunto, questiono, pesquiso? Ou eu espero tudo de mão beijada, depois de 1001 orientação? Há que se ter essa virtude da proatividade. Se não em larga escala, pessoal, pelo menos a consciência de que eu preciso melhorar um pouco. Os empregadores, gente, estão de olho nessas questões, nessas características e, por consequência, nesse perfil. E às vezes, na verdade, surgem tantas perguntas imbecis, inclusive numa entrevista de emprego. Não adianta, na hora da entrevista de emprego, tu colocares uma máscara da proatividade, na hora em que vai ser entrevistado, tentando vender um perfil que tu não tens. Não dá. Isso não existe e a tua entrevista vai ser inconsistente, vai ser muito frágil. Tu estás percebendo a diferença do perfil do proativo e do lerdo, do lento, que só funciona na porrada, que só funciona com empurrão? A pessoa que não é proativa, ela vai ser levada pelos ventos, pelas ondas. Já o proativo, ele abre o espaço entre as ondas para resolver de imediato todas as suas atividades, todas as suas pendências, que na verdade nem costumam acontecer. O proativo, com toda certeza, amigos, tem muito mais espaço no mercado de trabalho. Não se esqueçam dessa frase que eu falei. A proatividade é a característica, talvez, principal, é a característica queridinha dos empregadores dos dias de hoje. Porque se o cara é proativo, cheio de vontade, cheio de interesse em aprender, fica muito fácil para qualquer empreendedor, para qualquer empregador, para qualquer profissional de RH, ensinar-lhe o trabalho. Ensinar o trabalho de quem quer, de quem ajuda, é remar a favor das ondas. Agora, querer treinar a pessoa que não é proativa, querer ensinar nova função para o cara que é meio preguiçoso, para o cara que é acomodado, para o cara que olha no relógio o tempo todo, contando os minutos para ver a hora de ir embora, amigos, admitam que é altamente desafiador querer encontrar um profissional de recursos humanos com paciência
para tolerar esse tipo de mediocridade, tá certo? Eu quero mandar um abraço grande para a Clegivânia Santos, da Maísa, que está sempre aqui conectada conosco, Clegivânia, a Fátima também, Fátima está sempre conectada conosco, e Nilcilene, né, que é fiel de carteirinha aqui conosco. Na verdade, eu gostaria de ter recursos para saber um pouco mais dos ouvintes do rádio, porque poucos interagem e somente alguns deles mandam mensagens para o WhatsApp do programa ou pelas nossas mídias sociais, Instagram ou Facebook. Na verdade, participam, mandam mensagem, interagem. De qualquer forma, nada como Instagram. Essa tecnologia do Instagram que me permite enxergar o tempo todo quem está entrando, quem está dando tchauzinho, quem está acenando, quem está mandando um recado. Então, são tecnologias diferentes que se completam e que fazem parte do dia a dia aqui do programa Motivar. E um esclarecimento. Há quem diga a live do programa Motivar. Não. Este nosso horário, gente, das 15h30, não é a live do programa Motivar. É o programa Motivar propriamente dito. Nós temos alguns horários de live. Hoje, por exemplo, um profissional lá de Goiás vai me chamar, vai entrar comigo no Instagram para fazermos uma live onde vamos abordar um tema que já abordamos nos últimos dias. Quais são as tuas desculpas? Lá em Goiás, eles acompanharam esse tema e ele quer divulgar esse tipo de discurso e de mentalidade, não só com os seus funcionários, já que ele é empresário, bem como a sua comunidade, já que ele é uma pessoa extremamente bem seguida no Instagram, tá bom? Então, muito obrigado. Quero dizer a vocês que amanhã, 15h30 em ponto, estarei de volta. Um beijo no coração dos ouvintes da Rádio Rural e dos meus seguidores do Instagram. Um beijo no coração de todos. Não deixem de curtir nossas páginas e se inscreverem no canal do Programa Motivar no YouTube. Vai lá, gente, Programa Motivar, clica no inscrever-se, clica no sininho, que aí o YouTube te avisa quando tem novos vídeos. Todos os dias, o programa que aqui, talvez tu percas, tu podes assistir mais tarde, ou no Instagram, ou mesmo lá no YouTube, tá bom? Um beijo no coração de todos, foi um privilégio ter estado com vocês.